Bem-vindos ao nosso estudo de sexta-feira. Estamos a dar continuidade aos nossos estudos no livro do Apocalipse. E desta vez nós vamos dar início no capítulo 2 e vamos ler então aqui esta carta à igreja de Éfeso. Cartas às 7 igrejas da Ásia, começando então pela igreja de Éfeso. Diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se estamos lembrados, a igreja de Éfeso foi iniciada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, mais ou menos por volta do ano 52 da nossa era. Então, esta carta é escrita, portanto, a carta do Apocalipse, que é uma carta e é ao mesmo tempo um livro, é escrita 40 anos depois, isto é, já apanhando uma segunda geração de crentes. Quando Paulo passou lá, na sua primeira viagem, ele não pôde ficar muito tempo em Éfeso, mas quando ele voltou mais tarde, ele ficou durante 3 anos lá, e durante esses 3 anos ele fez um trabalho muito grande, muito bom, muito impactante naquela cidade, ao ponto de, utilizando a cidade de Éfeso como ponto estratégico para espalhar depois por toda a Ásia Menor o Evangelho. E o texto bíblico diz que de tal forma foi o impacto do seu trabalho missionário que ele inclusivamente levou muito as pessoas que eram muito supersticiosas e também se dedicavam muito à magia e portanto a todo aquele ambiente idólatra, e não só idólatra, e já vamos ver. Realmente ele fez um trabalho com tanto impacto que inclusivamente os ourives, os fabricantes das imagens de escultura, das imagens de Diana, como sabemos, na cidade de Éfeso havia o maior templo de Diana da antiguidade, e portanto foi naquela cidade onde as pessoas durante mais de meia hora gritaram: grande é a Diana dos Efésios, quando Paulo queria pregar o Evangelho. Elas, em grande repressão, realmente elas tentaram abafar e também atentar contra a vida de Paulo. Mas o trabalho lá foi com grandes obstáculos, mas foi de grande impacto na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é aquilo que se chama, que era conhecida na antiguidade, era uma das cidades principais da Ásia Menor, um porto de grande comércio. Tinha 2 grandes templos, um dedicado a Diana, então, Diana dos Efésios, ou Ártemis. O outro era dedicado ao culto a César.
Portanto, nessa altura já os imperadores romanos eram considerados divinos, vamos dizer assim, e, portanto, o povo implementou a divinização. Acabou por ser, novamente, uma vez mais, o povo a implementar a divinização do imperador. E, portanto, parte do povo essa adoração do imperador como sendo um Deus. Portanto, em Éfeso havia então também o templo ao imperador e à adoração do imperador. Mas o templo de Diana e também o culto a Diana é algo extremamente forte do ponto de vista espiritual, portanto, negativamente espiritual. É um culto que se baseia, portanto, em sacrifícios sexuais. Portanto, o templo de Diana tinha cerca de 2.000 sacerdotisas prostitutas e, portanto, as ofertas eram ofertas da terra, porque Diana era uma deusa que englobava duas deusas, vamos dizer assim, características de duas deusas. Portanto, uma delas era a caça e os produtos da terra, portanto, a outra era a natureza, portanto, era a prática sexual, portanto, a prática de um estilo de vida sexual promíscuo, logicamente, porque era praticado contra todos os princípios da vontade de Deus, contra todos os princípios bíblicos, e, portanto, aquele templo enorme, que era um templo de mais de 140 metros de comprimento por 70 de largura e 20 e tal metros de altura. Cada coluna do templo de Diana tinha 20 metros de altura e depois tinha ainda a parte de cima, que assentava nas colunas. Portanto, era um templo enorme. Também o templo a César era um templo... Portanto, estamos a ver aqui um conteúdo. Depois, qual era o contexto da cidade? Qual era o contexto sociocultural da cidade? A cidade era chamada a pérola da Ásia e a porta da Ásia. Ela tinha portanto, a maior doca, portanto, o maior cais, onde os barcos que vinham do Mediterrâneo, portanto, aportavam e também tinham, portanto, todo aquele comércio e indústria, digamos, comércio. Não havia indústria na altura, era essencialmente o comércio. Mas era um nó que ligava o Ocidente ao Oriente. Portanto, era um ponto de passagem obrigatório que ligava o Oriente ao Ocidente e era uma via por onde passava praticamente todo o comércio e todos os negócios da Antiguidade. Portanto, era uma cidade deslumbrante. Mesmo depois de sofrer 2 terremotos, essa cidade de Éfeso ainda mantinha, digamos assim, a sua glória, o seu esplendor e, logicamente, com todo aquele comércio de imagens, de adoração, imagens de idolatria, principalmente a Diana, que rendia muito dinheiro. E como nós nos lembramos, realmente Demétrio, o fabricante, não o fabricante, mas digamos o promotor de imagens, dava grande lucro aos ourives, mas era ele que geria o negócio. E foi ele que desenvolveu uma revolta contra Paulo e o Evangelho. Foi ele que desenvolveu toda essa revolta para acabar com a vida de Paulo e com o ministério de Paulo ali.
Portanto, Paulo decidiu que aquela era uma cidade demasiado estratégica para desistir do Evangelho ali. E, portanto, através do Espírito do Senhor, pelo poder de Deus, ele manteve-se ali 3 anos e primeiro na sinagoga, depois numa escola particular, cedida por alguém que também se converteu ao Evangelho, nomeadamente um indivíduo chamado Tirano, mas que devia de ser exatamente um irmão nosso recém-convertido ao Evangelho, também pela pregação de Paulo. Portanto, ele permaneceu ali e fez uma obra tremenda. Ora, quando nós olhamos para o ano 52, foi o ano de início de trabalho desta igreja. Depois nós vemos a carta que Paulo, 10 anos mais tarde, então, 10 anos mais tarde, ele escreve a carta aos Efésios. Esta epístola aos Efésios é uma epístola que é chamada a rainha das epístolas paulinas. E é rainha porquê? Porque é um magnífico monumento teológico e ético sobre a forma como devemos encarar a identidade da Igreja, como devemos encarar a natureza da Igreja, identidade e natureza, e depois também a ética, a missão da Igreja também. Portanto, identidade, natureza, missão e a ética que os filhos de Deus, a Igreja do Senhor, deve viver na sociedade. Como os irmãos devem calcular, isto foi um ambiente tremendamente conturbado para a Igreja ali viver. E depois, então, 30 anos mais tarde, já no ano 92, por volta de 92, 94, quando João recebe a visão apocalíptica e então é-lhe dito que esta nova geração perdeu realmente a visão do primeiro amor. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Essencialmente, quer dizer aquilo que o Senhor diz aqui na carta. Em primeiro lugar, ele tece um elogio. Há um elogio que é tecido à Igreja, pela forma como a Igreja trabalhou, pela forma como a Igreja era militante, também pela forma como a Igreja, portanto, abominava e rejeitava a doutrina dos Nicolaitas. Ora, os Nicolaitas, ou os Nicolaitas, como preferirem, mas eu penso que é Nicolaitas, que está o acento no original, eles eram essencialmente, portanto, pseudo-cristãos, que estavam no seio da Igreja, portanto, no fundo eles eram membros da Igreja, mas eles, portanto, advogavam ou, vamos dizer, eles adotavam e procuravam minar a vida da Igreja através de falsas doutrinas. E que falsas doutrinas eram essas? Essencialmente, era o ensino de que eu, porque sou cristão, eu, porque já nasci de novo, eu, porque tenho a certeza da minha salvação, então eu posso viver a vida como eu quiser. Porque eu já tenho a certeza da salvação, porque eu já estou garantido e, portanto, os comportamentos não são importantes, porque, por um lado, a carne é uma coisa e o espírito é outra, e, portanto, eu posso fazer separação. Essencialmente, esta era a ideia. Eu posso perfeitamente ser um discípulo de Cristo, mas viver uma vida carnal, viver a satisfação do meu ego, viver uma vida eventualmente até, sexualmente promíscua. Eu posso adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar Diana dos Efésios e adorar o Imperador e comer as carnes sacrificadas aos ídolos e fazer o que eu quiser. Essencialmente,
esta seria, portanto, os tropeços que ele aqui diz, portanto, que os nicolaítas colocavam tropeços na vida espiritual da restante igreja. Portanto, esta ideia que, por um lado, muitas vezes nós ainda vemos defendida pelos crentes contemporâneos. Portanto, que é exatamente essa ideia de que, bem, se eu já recebi Cristo como Salvador, eu já sou salvo. Portanto, eu posso viver a vida à vontade, Deus vai-me perdoar os meus pecados. Eu diria que um crente que interpreta as coisas desta forma, portanto, no fundo, provavelmente não percebe ainda o que é a graça de Deus. É um crente que está a desprezar a graça e está a reduzir o Evangelho à categoria de um passaporte para o céu, sem ter que haver transformação na sua vida. Isto é muito grave, e porque, logicamente, Jesus disse a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, aqueles que dão evidências de transformação, aqueles que dão evidências de amar a Deus no sentido de obedecer e de querer viver o estilo de vida que é da vontade de Deus, esses demonstram amor ao Senhor, amor. E o amor é a maior de todas as qualidades, é o maior de todos os frutos do Espírito. É o primeiro que é mencionado, mas o fruto do Espírito é amor. E o amor implica ir ao encontro do desejo do outro, ir ao encontro daquilo que deixa o outro feliz. Portanto, se essa não é a postura, então não existe amor. Se essa não é a atitude, então não existe amor. Se eu digo, eu amo a Deus, mas eu estou um pouco preocupado para aquilo que Deus pensa da forma como eu vivo, então provavelmente eu não amo a Deus. Na verdade, eu estou simplesmente a querer um passaporte para o céu, numa graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Isso é graça barata, isto é, Dietrich Bonhoeffer dizia, não nos custa a nós tão barato aquilo que a Jesus custou tão caro. Portanto, esta era uma problemática, mas Jesus, portanto, nesta carta do Apocalipse diz, vocês não aceitam essa postura dos nicolaítas, e dou-vos crédito aí. Mas, então ele diz, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, etc, etc. Portanto, era uma igreja trabalhadora, uma igreja que fazia um trabalho bastante eficaz e bastante esforçado, e sofreste, é natural que a igreja tivesse sofrido pela sua fé, porque havia a oposição dos nicolaítas, havia a oposição dos adoradores a Diana dos Efésios, havia a oposição dos adoradores a César, e, portanto, havia toda a oposição de todo o ambiente materialista, de todo o ambiente carnal da cidade, que praticamente as pessoas viviam em festas, em bacanais, portanto, constituía a sua vida, portanto, exatamente na adoração, nos cultos pagãos, a Diana e ao Imperador, e, essencialmente, num estilo de vida de pub, de discoteca, não tanto pub, porque o pub ainda é mais ou menos, digamos, aceitável. Eu posso me sentar num pub e tomar uma bebida com um amigo, mas de discoteca, daquelas discotecas da pesada, e essencialmente esse era o estilo de vida deles nessa cidade de Éfeso. Depois ele diz, tenho porém contra ti uma coisa, deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é isto de deixar o primeiro amor? No passado domingo, aqueles que ouviram a mensagem que foi pregada a partir da Igreja Batista Vida Nova, lembram-se certamente de que a mensagem constituía a diferença que existe, portanto, entre ser um crente com uma vida e com uma relação de intimidade com Deus viva, ou isso já se ter transformado numa atitude de idolatria em que nós substituímos Deus por outras coisas, ou num estilo de vida religioso. E aquilo que os nossos irmãos de Éfeso provavelmente vieram a sofrer foi a tentação de esfriar, de tornar, digamos assim, a sua vida espiritual numa rotina religiosa, onde tudo era feito realmente, mas a sua intimidade com Deus já não estava lá. Porque o primeiro amor é qual? É Jesus. O primeiro amor, o amor da Igreja, que é a esposa do Cordeiro, é o próprio Cordeiro. Portanto, no fundo, a Igreja de Éfeso é o exemplo vivo de uma Igreja que faz a obra do Senhor, mas já se esqueceu do que é ter intimidade com o Senhor da obra. Fazer a obra do Senhor, mas não ter uma intimidade verdadeira com o Senhor da obra, é perder o primeiro amor. E isto era o que realmente a Igreja de Éfeso estava a experimentar. Por isso, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus disse-nos que nós podemos distinguir, inclusivamente, pois esta Igreja sabia distinguir isso até, porque ela diz, a carta diz que eles punham à prova os falsos profetas, que eles sabiam distinguir quais eram os profetas verdadeiros, quais eram aqueles que realmente anunciavam o Evangelho verdadeiro e quais eram os falsos profetas. É evidente que os nicolaítas estavam dentro desse grupo dos falsos profetas, mas havia outros. Havia, portanto, o gnosticismo, que era também muito popular no primeiro século, e, portanto, havia vários falsos profetas que tentavam, mas aquela igreja sabia distinguir. Era uma igreja inteligente, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que funcionava muito na base da mente e da doutrina. E tinha uma ética impecável, mas perdeu o seu coração, isto é, perdeu a emoção da relação com o noivo. E uma noiva que perde a emoção da sua relação com o noivo, ou um noivo que perde a emoção da sua relação com a noiva, digamos que se torna num casamento de manutenção. As pessoas continuam a viver juntas, as pessoas não estão separadas, as pessoas vivem debaixo do mesmo teto, as pessoas partilham daquilo que tudo aquilo que pertence à família, mas não existe sentimento, não existe emoção, não existe vibração. O crente que já não vibra com a sua relação e a sua intimidade com Deus é um crente que já perdeu o primeiro amor. Porque nós podemos perfeitamente
realmente fazer tudo aquilo que nos compete fazer como discípulos e, no entanto, em passar tempo em oração, em intimidade, em estudo da Bíblia, a sós com Deus, não passarmos tempo a fazer o nosso culto doméstico, não passarmos tempo a investir o nosso tempo para estar simplesmente a sós com Deus. A ler a Bíblia devocionalmente, não teologicamente, não do ponto de vista do estudo bíblico, mas do ponto de vista de captar o espírito e a identidade de Cristo no nosso ser. E isso é uma característica que a maior parte, eu diria, daqueles que se assumem como crentes tem perdido. Portanto, eu diria que esta também é uma característica das igrejas e dos crentes. Hoje em dia, infelizmente, é assim. Eu lembro-me de uma experiência que eu tive e que eu já devo ter contado aos irmãos, quando eu pastoreava a igreja em Mãe Martins. E então, uma daquelas senhoras idosas que costumava ir à igreja, e durante muito tempo ela não tinha aparecido. Então um dia ela apareceu e eu, então como está? Muito gosto em vê-la e tal. Então está cá hoje, estamos muito contentes de a ver connosco e tal, com os irmãos aqui na igreja e tal. E ela disse assim, pois pastor, olha, sabe, hoje não tinha nada que fazer, portanto vim. Portanto, vamos cuidar da nossa vida espiritual, não no sentido de sermos religiosos, não no sentido de cumprirmos com as nossas obrigações, não no sentido de deixarmos de cumprir também, mas no sentido de acharmos que, pelo facto de sermos assíduos aos cultos de domingo, pelo facto de darmos o dízimo, pelo facto de sermos fiéis em outras áreas, de participarmos eventualmente depois na escola dominical, de sermos membros do coro, de sermos membros de uma célula familiar, de fazermos seja o que for que esteja no programa. Mas isso já nos dá o direito, então, de cumprir todas essas coisas, mas isso já dispensa outro tempo e outro investimento que eu poderia ter na minha intimidade com Deus. Temos de ter cuidado, então, para não ficarmos na situação da igreja de Éfeso, que fazia a obra do Senhor, mas já não tinha intimidade com o Senhor da obra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos ajude a vigiarmos para que, como igreja e também individualmente, não seja retirado do seu lugar o nosso castiçal. Que Deus abençoe. Amém.